A paz do Senhor, queridos, amados. Mais uma vez aqui, irmã Deise Messias. Hoje eu venho trazer mais uma palavra de fé e esperança para os nossos corações. Mas antes de tudo, eu peço a você que dê um like, tá bom? Já dê o seu likezinho, porque no final a gente esquece. Então já dê agora, tá bom? Hoje nós vamos estar falando sobre bem-aventurados os misericordiosos. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 7, está escrito assim: Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aí eu pergunto, o que significa ser misericordioso? Quais são as ações de uma pessoa misericordiosa? Então, para aprendermos sobre a misericórdia, o que é ser misericordioso e quais são as ações desse misericordioso, nós vamos falar hoje sobre a parábola do bom samaritano, que se encontra em Lucas 10, de 30 a 37. Tá bom? Então hoje, olha só, vamos ler. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele, e aproximando, fez curativo nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então, Jesus perguntou para um dos seus ouvintes: Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? Então o intérprete da lei lhe respondeu: O que usou de misericórdia com ele? E Jesus dá a resposta: Então vá e faça o mesmo. E é isso que Jesus espera de nós. Tá? Então nessa história nós temos alguns personagens que precisamos entender quem são eles, né? O primeiro foi a vítima, que ficou caída no meio do caminho. O segundo foi um sacerdote, o terceiro foi um levita e o quarto foi um samaritano. Então, depois de relatar a reação dos 3 homens ao primeiro, Jesus perguntou ao seu ouvinte quem havia sido próximo do homem que tinha sido vítima dos bandidos. E ele respondeu, né? O que usou de misericórdia para com ele. E Jesus dá a resposta que nós precisamos ter todos os dias. Vá, faça o mesmo. Né? Jesus, ele espera isso de nós. Que nós tenhamos a sensibilidade de quando encontrarmos alguém que precisa, sabermos lidar com a situação. Então, a pessoa misericordiosa, ela não espera um pedido de ajuda. Não espera. Por quê? A vítima foi deixada na estrada nua, ferida, à beira da morte. Estava debilitada demais para pedir ajuda. Talvez até inconsciente. Eu acredito que ele estivesse inconsciente. O samaritano não precisou ouvir um grito de socorro ou um pedido tímido para que pudesse ser ajudado. Ele percebeu, ele passou, olhou, percebeu a necessidade, foi lá e socorreu. Então, nem sempre as pessoas expressarão sua necessidade de ajuda, nem sempre. Algumas terão medo ou vergonha, outras sequer terão forças para pedir ajuda, para clamar por ajuda. Por isso precisamos treinar os nossos sentidos para reconhecer a necessidade do nosso próximo. Então, a pessoa misericordiosa, ela se aproxima.
tá bom? Ela se aproxima. Enquanto os religiosos judeus se afastaram ao ver o homem caído no caminho, o samaritano aproximou-se dele. Estando próximo dele, pôde verificar as necessidades imediatas daquele homem, né? Então nós precisamos ter estas atitudes também, de nos aproximarmos daqueles que precisam, porque temos já os nossos afazeres diários, tantas coisas que nos ocupam, mas precisamos buscar esse sentimento de misericórdia, buscar saber a necessidade das pessoas, precisamos estar dispostos a nos aproximar dela e na proximidade, no relacionamento, que identificamos as feridas que precisam ser cuidadas, né? João, capítulo 13, versículo 34, está escrito assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vós ameis uns aos outros. Então precisamos ter esse sentimento de amor para o nosso próximo, né? Tessalonicenses 5,11 está escrito: portanto, console uns aos outros, e identifique-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Precisamos ter esse sentimento de proximidade. Não podemos... Como que nós vamos obedecer esses versículos que eu li aqui? Se não nos relacionarmos com o nosso próximo. Sem um relacionamento, não temos como praticar a misericórdia para com aqueles que precisam, tá? A pessoa misericordiosa, ela faz sacrifícios. Depois dos cuidados iniciais, o samaritano percebeu que aquele homem precisava de cuidados mais intensivos. Para continuar cuidando do ferido, o homem colocou no seu animal. Isso significa que ele renunciou ao seu transporte e seguiu a viagem a pé, levando aquele homem. Ele sacrificou o seu conforto em função da necessidade daquele homem. Então vivemos dias em que é difícil abrir mão do nosso conforto. Não queremos ter necessidade de alguma coisa, nem de nos sentir desconfortáveis. Nos tornamos muitas vezes pessoas até egoístas, porque são coisas tão simples que poderíamos abrir mão e nós não abrimos mão. Nós não paramos para ver a pessoa que está caída até ali próximo da nossa porta, na nossa rua, e nós passamos direto. Quando oferecer ajuda significa abrir mão de algo. Geralmente optamos por não oferecer ajuda. Ajudar o próximo, contudo, ser resposta às necessidades das pessoas, envolve geralmente sacrifício. Envolve ceder nosso tempo, nossa energia e às vezes até mesmo nossos recursos. Então, a pessoa misericordiosa, ela se compromete. O samaritano prestou um socorro emergencial de que o homem precisava, mas ele foi além. Ele assumiu com aquele homem um compromisso a longo prazo, adiantando a hospedagem e demais necessidades dele, e comprometendo-se a voltar e pagar o que porventura faltasse. Então percebemos nesta atitude que o samaritano não fez simplesmente uma boa ação imediata para ficar com a consciência tranquila, como muitas vezes nós fazemos. Ele se comprometeu com a completa recuperação daquele homem, o que implicou um compromisso a longo prazo. Não podemos ser imediatistas, como as pessoas que precisam de nossa ajuda, né? A pessoa precisa, então nós não podemos ser: eu resolvo isso aqui para você agora. Eu te dou aqui um potinho de arroz. Não, a pessoa não precisa, ela precisa de arroz, ela precisa do feijão, mas não é só para aquele dia, ela precisa para o mês todo, né? Então muitas vezes a gente é imediatista. Resolve agora, mas e amanhã? E depois? Né?
Então, pelo contrário, precisamos ter disposição em ajudar enquanto for necessário. Então a pergunta é: estamos nós dispostos a comprometer com as pessoas em necessidade, mesmo que esse comprometimento dure mais do que gostaríamos? Não é mesmo? Eu quero me comprometer só por 5 minutinhos, eu resolvo a situação. Mas se você tiver que se comprometer por 5 meses, não é mesmo? Então é mais tempo. Mas nós precisamos entender isso. A necessidade do nosso próximo não é imediata, é a longo prazo. E nós precisamos nos colocar nesta situação, assim como o samaritano fez. Então, que sejamos aquelas pessoas que têm misericórdia. Precisamos ter misericórdia dos outros, olhar as necessidades daquele que está próximo de nós. Precisamos ser um bom samaritano e socorrer as necessidades daqueles que estão caídos pelo caminho. E eu tenho certeza que cada um de nós passa por muitos caídos, não é mesmo? Você conhece muitos, você tem visto muitos aí ao seu redor e muitas vezes nós passamos direto. Mas vamos fazer um esforço de nos comprometermos com mais eficiência, assim como Jesus vem nos pedindo, tá? Hebreus 3, versículo 13, está escrito: pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Então precisamos estar animados, apesar das dificuldades, das notícias que vemos diariamente. Mas não deixe que as más notícias venham a te desanimar para você fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, amém? Então eu deixo essa palavra para você, para o seu coração, para que você reflita, para que você envie para aqueles que você entende que essa palavra é boa, que precisa ouvir, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção, que você seja muito abençoado pelo Senhor Jesus Cristo. Amém?